Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos sem mais delongas, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus capítulo 11. Deus abençoe a todos os que estão envolvidos nessa linda festa. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Agradecer ao Senhor por esse privilégio de estar aqui com vocês nessa cidade e precisar vir tão longe para conhecer o pastor Melk, que mora tão perto de mim, que eu nem sabia que era a igreja dele. Mas enfim, Deus abençoe a ele, a esposa, aos irmãos, ao querido pastor que me fez o convite. Eu moro perto, eu moro vizinho do Éden. Eu nem sabia que era a igreja dele aqui. E engraçado que eu nunca fui lá, o senhor nunca me chamou para ir lá, mas tá tudo bem, né? Nunca me chamou para ir lá. Não, estou brincando, eu já tive a oportunidade de ir, mas eu não pude chegar. Foi numa mini vigília que o Jorginho estava fazendo lá, não foi? Foi você que chamou? Não, né? Você é de lá também? Você tem cara de Baixada também. Todo mundo mora aqui na Baixada tem cara da Baixada Fluminense. Nós é a favela, tá? Mas vamos lá. Quem achou o texto, diga amém. Olha para o teu irmão e diga para ele: você trouxe o glória a Deus ou deixou ele em casa? Vamos ver se você trouxe ele mesmo. Vamos lá. Porque aqui não, mas eu conheço algumas igrejas que o povo só dá lugar no louvor. Na mensagem eles ficam tudo travado. Vamos ver se você trouxe o glória a Deus de verdade mesmo. Vou entupir você de palavra aqui. Vamos lá. Quem achou o texto, diga amém. Verso 1 ao verso 3, depois o verso 33 em diante. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que é visível foi feito daquilo que não é aparente. Amém? Diga comigo: o visível foi feito a partir do que é invisível. Verso 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Entre aspas, a parte A do verso 38, toda a igreja, por favor, está aqui atrás. Vamos lá. O verso 38, só a parte A. 1, 2, 3. Tá bom, só a primeira parte. Vamos de novo. 1, 2, 3. Diga ao seu irmão: o mundo não era digno. Toma seu assento, por favor. Dá um glória a Deus. Tecladista morreu, foi arrebatado. Tecladista. Está aí, teclado? Pode pregar comigo? Pode? Obrigado. Só para maciar o povo, né? Pessoal, eu queria que você me desse um pouco da sua atenção. Existem tantas coisas que colaboram para que a gente não receba de Deus aqui hoje. Primeiro, é o primeiro dia da festa. Existem algumas coisas que ainda estão sendo organizadas. Segundo, sexta-feira, você pode estar cansado. Terceiro, você já deve estar começando a sentir um friozinho aí na sua espinha, o frio está chegando. E quarto, você
não pode perder nada daquilo que eu vou falar, porque senão no final você não vai compreender a palavra. Amém? Então me dá 15 minutos da sua atenção aí, que se tiver ruim você pode ir embora, tá bom? Amém ou não? Se tiver ruim você pode ir embora. Vamos lá então. Nós estamos diante de um texto que é desafiador pregar, e eu estou aqui falando sobre ele justamente por causa disso. Nós não estamos numa sala de aula de um curso teológico, então nós não vamos aqui nos debruçar na palavra de Deus a fim de estudarmos algumas coisas inerentes a esse texto. Mas nós vamos destacar algumas coisas que são importantes, porque esse assunto é o assunto mais importante depois da salvação da nossa caminhada de fé, que é a fé, da nossa caminhada cristã, que é a fé. Então esse assunto é um assunto muito vasto, é um assunto que abrange todo o Novo Testamento e algumas situações do Antigo Testamento, e provavelmente esse assunto vai te confrontar, te consolar e te direcionar aqui nessa noite. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, lógico que nós temos o entendimento que essa carta foi escrita para os judeus, para os hebreus. Por quê? Porque existiu no primeiro século uma perseguição deflagrada pelo Império Romano depois da ascensão de Jesus, pós o Pentecoste. Então os cristãos estavam sendo perseguidos, e eles não eram considerados cristãos, eles eram considerados os do caminho. Por isso, essa perseguição romana fez com que muitos dos nossos irmãos do primeiro século fossem martirizados. Eles estavam sendo cerrados ao meio, eles estavam sendo queimados vivos, eles estavam participando das cruzadas, que não tinha nada de cruzada, eles estavam sendo devorados naqueles grandes centros culturais romanos, pelos leões de Roma. Então, muitos desses cristãos, eles desafiando toda a lógica, eles não negavam a sua fé, por isso eles eram martirizados. Martirizados porque foi esta promessa que Jesus fez quando falou acerca do Espírito Santo. Ele falou que eles deveriam ficar em Jerusalém e não se ausentar até que do alto eles fossem revestidos de poder, para que eles fossem testemunhas. A palavra testemunha é mártir. Então eles estão obedecendo, eles estão morrendo por uma causa. Eles não estão desistindo da fé. Só que existe uma outra parte dessa perseguição. A perseguição deflagrada também para os judeus cristianizados do primeiro século. Quando a gente observa o contexto dessa história, a gente percebe que os judeus que não largaram a prática do judaísmo, eles tinham liberdade por parte de Roma de fazer as suas festas, de sacrificar os seus animais, de ir ao templo, de ir às suas sinagogas, de interpretar a lei, de estar dentro do seu contexto litúrgico e ritual. Mas os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, não, esses estavam sendo perseguidos e estavam morrendo por causa da causa do evangelho. Então houve uma conglomeração de desânimo entre esses judeus cristianizados. Por isso, o autor vai se sentir pressionado, dado a essa perseguição, a escrever esta carta para reanimar os irmãos que estavam desanimando da sua caminhada. A chave hermenêutica dessa carta é o capítulo 10, que vai abranger tudo aquilo que está descrito aqui. Porque na verdade no capítulo 10 o autor vai dizer que tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Ele está dizendo o seguinte, que tudo que estava escrito e feito no Velho Testamento eram sombras daquilo que seria a imagem exata. Quem era a imagem exata? Jesus. O que era a sombra? A lei, os rituais, tudo aquilo que acontecia no Velho Testamento. Por isso, nesta carta você vai ver a descrição do autor com a preocupação de dizer que Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que o templo, Jesus é maior do que o sacerdote, Jesus é maior do que o sumo sacerdote, Jesus é o nosso cordeiro pascual, Jesus é maior do que a Páscoa, Jesus é maior do que a própria festa, Jesus é maior do que a festa da expiação.
E quando ele fala do sangue, ele faz uma referência dizendo que os animais eram mortos dado a influência do sangue sobre a vida de alguém que era contaminado, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Mas é nessa carta também que diz que quando morre o sacerdote, muda a lei, e Jesus é o nosso sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Então Jesus é esse sacerdote que fez expiação pelos nossos pecados. Só que a carta aos Hebreus não diz só que Jesus é sacerdote, diz também que ele é o nosso sacrifício, ele é o sacrifício perfeito. Alguém está aí? E por ele ser este sacrifício perfeito, era para dar um glória a Deus agora. Espera que eu vou liberar para você dar um glória a Deus. Ele vai dizer que se o sangue de touros e de uma novilha pode purificar um contaminado dado a sua transgressão, quanto mais o sangue de Jesus, que foi oferecido por nós, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Então o sangue de Jesus é além de remir os nossos pecados, ele purifica a nossa consciência das obras mortas. Quem tem sangue de Jesus não muda só de roupa, muda de caráter. Quem tem sangue de Jesus não tem só perdão de pecados, ele muda a sua consciência. Porque não adianta você não mudar uma religião se você não mudou o seu caráter, se você não mudou a sua consciência, se você não mudou a sua forma de pensar. Existem diversas formas de você fazer um transplante. Você pode transplantar uma retina, você pode transplantar o rins, você pode transplantar o coração, você pode transplantar até um membro do seu corpo, dependendo do cirurgião. Não existe transplante de língua. Eu estou orando para Jesus usar alguém para transplantar a língua dos fofoqueiros, mas ainda não existe isso. Mas não existe também transplante de cérebro, porque cérebro não se transplanta, cérebro se muda. Jesus está dizendo para a gente que ele emprestou a mente dele para você, para que você desse a sua mente para ele corrompida. Por isso, o que nos taxa, o que nos verifica, o que nos faz ter a testificação de uma mudança de vida, é quando nós revolucionamos a nossa mente. E é o sangue de Jesus que faz isso. O sangue amparou os contaminados que estão aqui e fez expiação pela nossa transgressão. Por isso que da mesma forma, abaixa só um pouquinho, por isso que da mesma forma que o anjo da morte lá no Egito não podia tocar sobre as casas que tinha a marca do sangue aspergido sobre os seus umbrais, Satanás não pode tocar sobre aqueles que ele comprou com o seu sangue. Nós estamos aqui por isso. O anjo da morte não pode tocar. Eu acho que foi nesse tempo que Moisés foi inspirado a dizer que 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A marca do sangue está sobre a sua vida, a marca do sangue está sobre a sua família, a marca do sangue está sobre você. Então explode esse lugar de glória a Deus aqui, para eu entender que você é salvo, que você é purificado. Só que como a gente não tem tanto tempo, escute isso aqui. Ele vai falar acerca de Jesus superior a todas as coisas em relação à lei. E ele cita a partir do capítulo 11 alguns que se tornaram exemplos de que mesmo não manifesta a fé, eles venceram mediante ao desejo de agradar aquele que eles entenderam que dava para eles um prêmio muito maior. Então ele cita alguns nessa galeria dos heróis da fé, que é Hebreus capítulo 11, como exemplo de que venceram mediante a fé, mesmo não entendendo que já existia a fé sobre a vida deles. E eu acho maneiro isso aqui, porque a Bíblia vai começar a dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. O que é a fé? A fé é abstrata. A fé não tem cor, a fé não tem cheiro, a fé não tem etnia, a fé não é branca, a fé não é negra, a fé não é grande, a fé não é pequena, a fé não é larga, a fé não é estreita. A fé não é um sentimento, então ela não é uma reação epidérmica. Eu não tenho fé porque eu me arrepiei, eu tenho fé porque eu decidi acreditar. Porque a fé não é um sentimento, a fé é uma decisão. Por isso que é muito difícil você tirar da mente de alguém que tem fé a certeza que ele tem que vai vencer em seus desafios. Quem tem fé diz assim: essa adversidade que eu estou vivendo é o próximo testemunho que eu vou contar. Quem não tem fé está dizendo: não, eu vou desistir de tudo porque eu não estou aguentando mais. Eu posso não ver a fé, mas eu consigo enxergar a fé quando alguém decide acreditar e trabalha por aquilo que acredita. Tiago vai dizer isso: mostra a tua fé que eu vou te mostrar as minhas obras, porque quem tem
fé precisa ter obras, porque a fé sem obras é morta. O que é que você está fazendo para mover os céus em detrimento daquilo que você acredita? O que é que você está fazendo para dizer para Deus que você acredita? Está sentado na cadeira da comodidade, está sentado no banco da igreja esperando Deus trabalhar por você, como se Deus fosse teu empregado. Quem tem fé reage, quem tem fé age, quem tem fé se levanta, quem tem fé tem atitude. É isso que a gente precisa entender. Alguém está aqui ou não? Alguém está aqui? Então vamos lá. Quando Jesus faz referência acerca da fé, ele diz que a fé é semelhante a uma semente. Então sementes não podem ser engolidas, sementes têm que ser plantadas. Então a fé não é ativa interiormente, a fé só é ativa quando você libera. Eu vou repetir isso aqui: a fé não é ativa quando você é introspectivo, a fé só é ativa quando você é extrovertido. Então a fé não engole, a fé libera. Ele diz que essa semente é semelhante a um grão de mostarda, que é lógico, é ínfimo, é pequeno e é quase indestrutível, a não ser que quando você planta essa semente de mostarda, ela se torna a maior das hortaliças. Jesus está dizendo o seguinte, que a fé pode começar pequena, mas ela evolui, ela cresce, ela rompe, ela expande. E eu gostaria muito que essa igreja estivesse aqui nessa ligação que eu estou. Por quê, pastor? Porque a nossa fé não evolui quando você está sendo aplaudido. Para de ser mimado. A nossa fé não evolui quando está todo mundo ao teu favor. Para de ser mimado. A tua fé não evolui quando está todo mundo dizendo: você está cantando muito, você está pregando muito, seu vestido está bonito, sua roupa está legal. Não, a fé não evolui. A fé evolui, sabe como? Quando você é quando você é confrontado, quando as pessoas falam mal de você, quando a sua vida estiver de cabeça para baixo e você não deixar de enxergar para cima. Isso é fé. O diabo fez de tudo para te derrubar, o diabo fez de tudo para te parar, o diabo fez de tudo para que você não chegasse até aqui. E acredite, fé não é só de quem vence, fé é de quem resiste. Então resista, porque tem coisas que Deus vai fazer chegar até você por causa da sua resistência. Tome a mão do teu irmão, diga para ele: nós estamos vivendo uma geração de gente mimada, de gente que acha que a igreja, oh meu Deus, não é escola de valente. Parece que a igreja é um berçário, um montão de criança, de bebê que se fere à toa, que se magoa à toa, que se entristece à toa, que quer ir embora à toa. Não, usa o escudo da fé e proteja aquilo que Deus tem com você. Proteja isso. Grita bem alto para o diabo ouvir: a fé não é só uma semente. Diga: a fé é uma arma. Diga: a fé é um escudo. Então quem tem fé, aprenda a se proteger. Vai começar. Não deixe ninguém ter acesso às coisas que só Deus pode acessar. Não permita que Satanás entre naquele esconderijo onde Deus mora, onde o Espírito Santo mora, onde as promessas moram para roubar o que é teu. Se proteja. Coloque limite em algumas pessoas, coloque limite em algumas palavras, coloque limite em alguém para que você não se fira. Proteja a fé. Proteja. Aprenda a se proteger. Essa mesma carta, ela vai dizer que no primeiro século, pelo tempo que Jesus ressuscitou e que foi assunto aos céus, já se passaram 60 anos aproximadamente. Quantos anos? Quantos anos? No capítulo 5 ele diz o seguinte: eu queria que vocês já tivessem sido mestres, mas infelizmente vocês não conseguem ser mestres porque vocês estão tardios em ouvir. Por isso eu não vos dei comida sólida, eu vos estou amamentando. Parece que se a gente está no berçário e der comida de adulto para uma criança, ela morre. Mas se a gente der comida de criança para um adulto, ele sofre inanição.
que é isso, pastor? Imaturidade. Síndrome de Peter Pan. Gente que tem corpo de homem e cabeça de menino. É menino para assumir responsabilidade na igreja, mas é homem para poder namorar. Para responsabilidade você é muito novo. Porque a gente fica viciado. Eu ouvi um pastor falar isso esses dias e eu fiquei boquiaberto, porque ele disse: a gente fica mantendo crente ruim na igreja e fazendo culto bom. Porque o crente ruim nunca se contenta com o culto bom, porque ele não absorve nada. Aí o pastor se desgasta, o pregador se desgasta, o cantor se desgasta, e o crente sai vazio do mesmo jeito que ele entrou. Só que aqui hoje Deus vai te pegar para levantar essa tampa e te enche. Sai da introdução. Grava isso. Pastor, por que às vezes nós estamos no mesmo ambiente? Quem me ouve, diga amém. Você já percebeu que nós estamos no mesmo ambiente? As pessoas ouvem as mesmas coisas, elas cantam os mesmos hinos, mas por que um sai abençoado e outro sai do mesmo jeito que entra? Se ouve a mesma coisa. Pastor, o que é? É síndrome? É diabo? É demônio? Não, é fé. Eu vou tentar explicar para você isso aqui. Olha para mim e diga assim: eu. Mais alto, diga: eu sou o maior mistério da criação. Quando Deus fez o homem, Deus usou duas matérias-primas para fazer você: terra e espírito. Deus pegou o pó e fez o boneco. E o boneco só se tornou alma vivente quando Deus soprou nele. Por isso, você é um ser espiritual com uma experiência natural. Você não é esse corpo que você tem. Você não é o seu cabelo, você não é a sua roupa, você não é o seu perfume, você não é o seu sapato, você não é o seu carro. Você é eterno. Porque se Deus não sopra nas narinas do homem, era como se houvesse uma Ferrari sem gasolina. Que adianta ter um carro com 750 cavalos de potência se não tem combustível? Até que Deus entendeu e disse: eu vou botar combustível em você. Aí o homem passou a ser alma vivente. Diga: alma vivente. A título da lei da primeira referência, que é quando a palavra aparece a primeira vez na Bíblia, que ela dá sentido a tudo aquilo que a Bíblia vai dizer até o Apocalipse, porque Gênesis é um embrião da Bíblia. Quem me ouve, diga amém. Então, a título da lei da primeira referência, a primeira coisa que Adão ouviu de Deus não é: me adore. Porque Deus não fez o homem por estar carente de adoração. Porque se Deus estivesse carente de adoração, ele estava depressivo. E o Criador não é depressivo. Não rebaixa o Criador na altura da criação. Sumiu, glória a Deus, né? Porque se você ficar calado aqui, os serafins continuam cantando. Dá um sorriso. Aqui é só um conservatório. Aqui é só um ensaio. Porque a orquestra já está tocando lá em cima. Era para dar glória a Deus, mas está tudo bem. Então, quando Deus vai falar com o homem, a primeira coisa que Adão ouve é: multiplicai-vos e dominai sobre todas as coisas. Então, a função de Adão na criação era domínio e multiplicação. Só que o problema é que depois que o homem passou a ser alma vivente,
Dá um sorriso. Diga comigo, nós somos uma tríade. Diga tríade. Faz bem sim, diga tríade. Alma, corpo e espírito. Para que presta o corpinho que a gente tem? Para nada. Só para se decompor. Porque o problema é que o corpo envelhece, mas a alma e o espírito não. Aí você conhece, por exemplo, estava pregando no estado do Maranhão, tinha uma senhora que deveria ter uns 50 mil anos. Que toda vez que tocava um hino, ela ficava andando e dançando no meio da igreja. Eu falei, essa moça na carne ela não faria isso. Toda vez que alguém cantava, ela dançava. Toda vez que alguém cantava, ela dançava. E eu fui perguntar ao pastor no outro dia, pastor, por que aquela mulher canta e dança? O pastor disse, ela foi curada de câncer. E disse que nunca mais ia parar de dançar para o amado da alma dela. A carne não faz isso. Por quê? Porque o nosso espírito, a nossa alma não envelhece. Você quer ver isso, obreiro? A gente vai num retiro de jovens. Aí eles gostam de mexer com a gente. Vamos jogar um futebol. A nossa mente diz assim, vamos pegar a bola. Expectativa. A realidade é que a bola está perto da gente e a gente está botando os bofos para fora que não consegue chegar. Por quê? Porque apesar do corpo estar velho, a alma continua de um garoto. Vocês não estão aí, gente. Porque a alma e o espírito não envelhecem. Para que presta o corpo, pastor? Para dar calo, chulé, para gerar problemas, para se decompor. E o espírito, dá um sorriso. O espírito é o que faz com que você tenha contato com aquilo que é sobrenatural. O espírito do homem é uma partícula que Deus colocou dele dentro de você para que você tenha contato com a eternidade. Por isso, olha para mim, que quando o homem pecou, o espírito fez com que o homem se afastasse dele. Porque o espírito pelo pecado ficou manchado e degenerado. Até a hora que o homem se converte. Ele não nos dá um espírito novo na conversão, mas ele regenera o nosso espírito. Pegou? Então a gente passa a ser uma nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só que escuta isso aqui, vai melhorar. A gente tem a alma. E o que é a alma? A alma é o maior problema da gente. Porque é pela alma que você chora, pela alma que você ri, pela alma que você se preocupa. A alma é a tua emoção, é o seu temperamento. Quando Davi diz no Salmo 42, porque estás abatido a minha alma, ele está saindo de si mesmo para conversar com a alma, dizendo, fica quieto e espera o tempo de Deus. Porque só alguém em outra dimensão pode conversar com a alma para dizer, espera. Está comigo? Qual é o problema da gente agora? O problema é que você tem um espírito regenerado, uma alma velha e um corpo em decomposição. Espírito regenerado, alma velha e o corpo em decomposição. O que Deus vai fazer? Vai te dar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo impulsiona o teu espírito, que sufoca a tua alma e faz com que o seu corpo entre em movimento. Por isso, olha para mim, que a fé, ela não está depositada na alma. Por isso ela não pode ser um arrepio. A fé não está depositada no corpo. Por isso ela não é só uma oferta. A fé está onde? Naquilo que o diabo não consegue ter acesso. Quando o Espírito Santo entende que você está fraquejando, ele vai te encher, dizer, não deixa de acreditar. Por isso Paulo vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura, mas o que é espiritual discerne todas as coisas, e de ninguém ele é discernido. O que é isso, pastor? É que quem tem fé discerne. Por isso, deixa eu começar a aplicar isso aqui. Se a tua alma é fraca, teu espírito é regenerado, você tem o Espírito Santo e o teu corpo está em decomposição, a fé está depositada onde? No Espírito. Então a fé não é só de quem vence.
Porque a fé, ela demanda no mundo espiritual antes que aconteça alguma coisa no mundo físico. Dá um sorriso para alguém e diga para ele: eu não estou vendo nada aqui, mas estou enxergando tudo lá em cima. Eu já sei que o mundo espiritual está se movimentando em favor da minha vida. Por quê? Porque se a tua alma está forte, os teus desejos estão fortes. Você precisa ver, você precisa tocar, você precisa ouvir, você precisa sentir. Mas quando a alma é sufocada, eu não preciso ver, eu preciso crer que a boa mão do Senhor vai chegar. Dá um sorriso. Por que tem muita gente que não crê? Porque está vivendo uma vida almática. A nossa geração é a geração mais delicada de todas as outras gerações. A minha geração não tinha videogame. A minha geração não tinha internet. A minha geração não tinha telefone. A minha geração não tinha Smart TV. A nossa brincadeira era bate-bang. Ficava tec, pum, até bater no pulso, fratura exposta. E a gente ria. A gente não tinha dinheiro para andar de bicicleta, então a gente fazia o nosso carrinho de rolimã. E quando não tinha dinheiro para rolimã do carrinho, a gente descia, era de esquibumbum. E na realidade era de papelão. A mãe da gente, quando chegava em casa machucado, porque no dia que a mãe dizia não sai, era o dia que a gente mentia, saía, se machucava e chegava em casa e tomava uma coça. E a gente não ficava revoltadinho dizendo eu quero morrer. A gente não dizia eu vou sumir, quero desaparecer. Não, a gente aguentava firme. A nossa geração tem tudo para a sua felicidade. Mas por que essa geração é uma geração de pessoas que não consegue ser feliz? Porque é uma geração de gente que não é plena, que está magoado porque não comprou o iPhone 12, mas está com 8 no bolso, que está com raivinha porque não tem um tênis Nike, mas não está andando a pé, não está andando descalço. Você pode não ter a roupa que você queria, você pode não estar comendo o que você queria, mas tem um arrozinho com feijão, tem um pãozinho com manteiga, tem uma roupinha aí. O que é isso? Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da gente. O problema é que a fé não é coisa para carnal. Fé não é para gente carnal. Fé não é para frequentador de culto. Fé é coisa de gente espiritual. Bate na mão de alguém e diga: a fé é um dom. Ai, 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 ai. Por isso, dá um sorriso. Eu não preciso ver aquilo que eu já estou enxergando. Porque a fé, ela não usa a retina, ela usa os ouvidos. Mediante aquilo que eu ouço, vai ser aquilo que eu vou acreditar. Alguém está aqui? O diabo está dizendo: não acredita, que você não está vendo nada. Você vai dar uma resposta para ele dizendo: eu não preciso ver nada, mas eu já estou enxergando que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Ô magoado, deixa eu citar aqui alguns exemplos aqui para a gente apanhar o da glória. O texto que nós lemos aqui, principalmente do verso 33 para frente, ele não dá referência de pessoas que venceram, como do 32 até o primeiro. Ele dá referência de gente que morreu para não negar a fé. Eu estou com saudade de ouvir de alguns obreiros que padeça eu, mas a obra de Deus não pode padecer. Porque em alguns lugares a igreja não é a noiva do cordeiro, é uma empresa. O problema é que a gente está lutando para discernir o que a gente vai viver: tradição ou tradicionalismo.
Eu vou dizer o que é bom para a gente. O que é tradição? Tradição, pastor Melk, é a fé viva de quem já morreu. Tradicionalismo é a fé morta de quem está vivo. A gente só se conecta com gente que se parece com a gente. Porque se tu quer vencer na vida, você está conectado com um vencedor. Agora, se quiser ficar na mediocridade, fica com esse cara que acorda até meio-dia. Continua namorando com essa garota que responde a mãe, responde o pai. Ela vai te bater no dia do casamento. Se conecte com alguém que seja melhor do que você. A fé, as decisões, não é Deus que toma por nós. Somos nós que tomamos. Então aqui, quem me ouve diga amém. A expressão da frase que o mundo não era digno deles, não está falando em referência aos que venceram. Está falando em referência aos que foram cerrados. Aos que vivos foram queimados por não negarem a fé. Eu acho que não vou pregar aqui mais. Então a fé, pastores, não é só de quem vence. A fé é também de quem perde, mas não se perdeu. Eu vou te explicar o porquê. Quantos já receberam milagre da parte do Senhor aqui? Levante a mão. Bênçãos, levante as duas mãos. Agora baixa a mão. Quantos de vocês acreditavam de verdade que isso poderia acontecer? Obrigado pela sinceridade. Porque tem milagre que não foi por causa da tua fé, foi graça. Agora as pancadas que você toma na vida e que você não desvia por causa delas, isso é fé. Porque a fé é apanhar sem perder o alvo. Estou apanhando, estão falando mal de mim, tiraram da conta do diabo e botaram na minha conta, mas eu não vou perder o meu objetivo, era para dar glória a Deus. Eu vou parar de pregar porque tem alguém que não gostou da minha mensagem. Eu vou parar de cantar porque alguém não gostou da entonação vocal. Eu vou parar de ser crente porque alguém não gosta da minha roupa. As favas se afogam em poça de água. Eu vou prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Eu não quero nem saber quem não gosta de mim. O Senhor te abraçou. Vai! Vai! Calamaia Shema Siava Rabo. O problema é que a gente, na minha geração, a gente está gastando tempo dando satisfação aos outros da vida da gente. A gente vai para a internet tentando defender aquilo que é indefensável. A gente fica tentando defender ministério, defendendo família, defendendo unção, quando o Senhor é o nosso advogado. E acredite, todas as vezes que você fica tentando defender aquilo que é para Deus defender, nem você acredita naquilo que você carrega. Porque se você acredita naquilo que você carrega, para de perder tempo dando satisfação aos outros. Vai orar, rapaz. Vai dobrar esse joelho. Vai jejuar. Vai pro monte. Vai pra vigília. Vai se encher. Mas o problema é que a nossa geração quer dar de gatinho e de patricinho. Aqui, deixa eu falar. No Rio de Janeiro não tem isso não, só em São Paulo. Eu fui numa igreja, as irmãs tudo, a maquiagem bem carregada, não tem problema com isso não. Sentada, só um sapato daquele ali já compra um carro pra mim, né? O fogo caindo em elas. O povo rodando na igreja. Não dá nem um sorriso, senão trinca. Fica igual Coringa. Por quê? Porque as pessoas se preocuparam mais com a aparência do que com a essência. O diabo soprou no ouvido de alguém dizendo: você vai ser feliz se você emagrecer mais 10 quilos. Você emagreceu 15 quilos e descobriu que isso não te trouxe felicidade.
Os consultórios psicológicos estão lotados de pessoas que são bonitas, que são magras, que têm corpo torneável, mas são infelizes. Por quê? Porque cuidam de tudo menos da alma. Gente que está na igreja amargurado, que não perdoa ninguém, que não fala com ninguém, parece que Deus e o céu é só para eles. Que depois que alguém sai da igreja ou desvia, parece até que ele está sujo, leproso, que a gente nem cumprimenta mais na rua. Gente na igreja ferida, machucada, e com o microfone na mão. Porque microfone não pode ser dado para quem precisa ser tratado na alma. Pastor, mas o cara é talentoso. Entre talento e caráter, Deus prefere caráter. Mas ela canta bem. Entre cantar bem e ter um caráter, Deus prefere o caráter. Era para dar um glória a Deus, mas aí tá legal. A alma enferma e o corpo bonitinho. Por isso os heróis da fé, que o mundo não é digno deles, não são pessoas que venceram. Pessoas que perderam, mas não se perderam. Dá um sorriso. Vou te dar um exemplo aqui. Que nível de mensagem aquela menina na casa de Naamã pregou? Faz uma análise fria. Ela perdeu tudo. Ela estava como escrava, na condição de escrava na casa de um Ciro. Naamã não é o herói. Aquele texto não foi escrito por causa de Naamã, foi escrito por causa de Eliseu. Porque Deus usava Eliseu. Vocês estão aí? Só que essa menina não era amargurada. Ela tinha razões infinitas de esquentar uma chaleira de água e colocar no ouvido do marido, do leproso Naamã. Porque Naamã é um sírio. A história dos sírios contra Israel é dura. Eles arrancavam as crianças das mães grávidas vivas. Eles sacrificavam a Moloque, crianças vivas, um Deus que tinha barriga como uma espécie de um forno. Então Naamã não é um herói. Essa menina está convivendo com isso. Mas na primeira oportunidade que ela teve de falar de Deus, ela disse: eu posso ter perdido pai, mãe, eu posso ter perdido a minha terra, a minha geografia, mas eu não perdi o lugar de onde Deus está. Se o meu Senhor estiver em Israel, era para dar um glória a Deus. A gente não sabe até hoje o nome dela, mas a gente entendeu que a mensagem que ela carregava era poderosa. Então acredite, você precisa não ter nome, porque tem gente que só tem nome, mas não tem mensagem. Vocês estão aí ou não? Essa geração de internet. No outro dia eu fui numa igreja e o cara falou: quantos seguidores você tem no Instagram? Porque agora se convida pelo número de seguidores. E eu descobri que se compra seguidores também, pastor Melk. Então a galera antigamente ia para o monte, antigamente ia para a vigília com a Bíblia: Senhor, me explica isso aqui. Hoje não, a gente compra meia dúzia de seguidores e tem chamado. Nunca lavou um banheiro de uma igreja e diz que tem chamado. Não sabe o que é limpar vômito de criança no culto e diz que tem chamado. Bota uma calcinha apertadinha, um cabelinho fanhanhã e diz que tem chamado. Chamado tem que ter calo na mão, calo no joelho. Olha para o teu irmão, diga: não importa o nome que você tenha. Diga: não importe, se não vão lembrar do nome que você tem, mas eles vão lembrar a mensagem que você prega. Você quer ver outro? O cara que não se fez de vítima. José. José é o personagem mais resiliente do Velho Testamento. Porque todas as vezes que a gente achou que o menino José ia morrer, José aparecia. Se ele tivesse dias de hoje, ele ia dizer: olha eu aqui. José se reinventava, porque a fé nos remonta. O mundo te desconstrói, mas a fé te remonta. José foi colocado dentro da prisão, sendo inocente.
Em vez de tomar Rivotril, em vez de tomar remédio para morrer, em vez de ficar contando na parede quantos dias tem de prisão e quantos dias falta para a soltura, José foi aprender uma profissão. Pergunte qual? Interpretar sonho. Porque ele entra lá como sonhador, mas sai de lá como intérprete. Bate na mão de alguém e diga: a tua fé vai evoluir. Grita mais alto, diga: a sua fé vai evoluir. A porta que vai abrir para você é determinada pelo nível de preparo que você está tendo. Deus não vai abrir as mesmas portas, Ele vai abrir portas que você nunca entrou por elas. Então se prepara. Quem está falando: mas por que você está estudando tanto? É porque eu já sei onde Deus vai me colocar. Para que você está estudando espanhol? Porque eu sei onde Deus vai me levar. Para que está estudando inglês? Porque eu sei o que Deus pode fazer. Se prepara! E eu encerro aqui já, para a gente orar. Por quê? Diga comigo: quem tem fé? Grita, diga: quem tem fé anda em uma outra dimensão. Eu preciso fazer essa conta profética com vocês. Olha para mim. A Bíblia diz que Deus não é homem para que, nem filho do homem para que. Então o que o texto está dizendo é que Deus corre o risco de não prometer para não correr o risco de não cumprir. Então Ele não promete, Ele comunica. Ouviram aí, não? Deus não promete, Ele comunica. Porque para prometer, Ele se considera homem. E como Ele não é homem, para que minta? Então Ele não faz promessa, Ele comunica. Vou melhorar para vocês. Por que Ele comunica? Porque Isaías disse que Deus anuncia o fim antes do início. Vou melhorar para vocês. Jeremias capítulo 29, ele fala sobre o cativeiro. 70 anos vai ser a duração do cativeiro. Só que no capítulo 29 de Jeremias, o cativeiro não tinha começado. E Deus já estava dizendo a hora que ele ia acabar. No livro do Apocalipse, o Senhor disse: escreve as coisas que aconteceram, as que estão acontecendo e as que hão de acontecer. Deus está anunciando o final antes do início. Então quando Deus te fala alguma coisa, não é que Ele vai lá fazer. Ele já fez. Só veio do futuro dizer para você o que está pronto. Então dá um sorriso. Como é que a sua fé é medida? Quando você entende que o diabo está se levantando. Porque diferente de alguém que falou que o diabo já sabe que você estaria aqui, eu digo para você que ele não sabia. Porque ele não é onisciente. Mas ele sabe quando o mundo espiritual está se movimentando em favor de alguém. Então quanto mais difícil tiver a sua vida, você tem que ativar a sua fé. Porque Deus está no teu futuro dizendo: vem, porque já está tudo reservado. Esse povo da fé é tão esquisito que ele anula os sentidos para enxergar o que ninguém enxerga. Por isso, dá um sorriso, dá um sorriso. Quando Jesus vai curar um cego, é um cego de nascença? É um cego de? É um cego de? É um cego de? É um cego de? Grita: é um cego de? Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado. O que você quer? Que eu possa ver. Só que esse cego de nascença não tinha globo ocular. É como Cleiton Queiroz, o irmão Cleiton. Não tem globo. Aí o que Jesus faz? Eu vou criar um globo para você. Ele cospe na terra, faz o lodo e coloca no olho do cego. E diz para ele: se lava no tanque. O texto não nos informa que tem alguém amparando o cego para ele chegar no tanque. Porque esse cego só não via, mas ele já enxergava. Por quê? Porque para ver você usa os olhos. Para enxergar você usa a palavra. Vou repetir: para ver você usa os olhos. Para enxergar você usa. Para ver você usa os olhos. Para enxergar você usa. E esse segredo que você tem aí com Deus, nem tua mãe, nem teu pai, nem teu pastor, nem Satanás vai te roubar. Guarda esse segredo.
Guarda isso. E encerra aqui a minha fala. Esse negócio de fé é tão estranho que a Bíblia dá pra gente a referência de um homem de fé. Diga comigo, Abraão. Abraão é um homem que creu contra a esperança. Só que a fé de Abraão não foi ativada quando Deus fez a ele promessa. Porque quando Deus fez a ele promessa que seria pai de uma multidão, ele se precipitou e deu um filho para Agar. A fé de Abraão foi ativada quando Deus pediu a ele o que deu. E Deus está medindo a tua fé no nível da tua entrega. Porque a fé é entrega. Vocês não estão aí? Escute isso aqui. Abraão entregou, e a Bíblia vai dizer o porquê que ele entregou. Pergunte por quê? Porque ele creu que dentre os mortos Deus poderia ressuscitar o que lhe prometeu. É muita convicção a ponto de permitir que o que Deus nos deu vá embora e a gente acredita que vai voltar. Porque o que é teu tem a sua marca. Não cabe mais ninguém. Não dá em ninguém. O que é teu é seu e acabou. Deus fez com a sua marca. Deus fez com... Era para dar glória a Deus. Deus fez na sua medida. Não cabe mais ninguém. Agora escute isso aqui. Quando Deus pede o filho, diz assim: eu quero o filho que você ama. Porque Abraão, na verdade, precisa discernir. Deus está pedindo um filho, mas como se ele não recebe sacrifício de gente, de homens, de pessoas? Mas Deus não estava pedindo um filho. Deus estava pedindo o amor de Abraão. Deus não quer o que você sente. Deus quer o que você ama. Porque como a fé é uma decisão, o amor também é. É por isso que tem muita gente que ama pessoas erradas. Porque o amor não é sentimento, é decisão. Vocês estão aí, gente? Se Deus descer aqui e pedir o que você ama, eu quero ver se você vai continuar no fogo. Se Deus descer aqui e falar: me dá teu namorado, me dá esse namoro, me dá esse noivado, me dá esse carro, me dá esse emprego, Deus não tem dificuldade em nos dar nada. Ele tem receio de te perder com aquilo que Ele te dá. Porque Ele sabe que depois que te deu, você diminuiu o nível de relacionamento. Deus entendeu que melhor é você na prova do que na bênção. Porque na prova tu era a primeira a chegar no culto. Na bênção você dá desculpa para vir. Sumiu, aleluia, né? E sabe como é que Deus pede? Como pediu o meu filho. Meu filho saiu de casa para cortar um cabelo e tomou 2 tiros de fuzil. Você tem que ter muita fé para não se perder quando Deus te pedir alguma coisa. Meu filho era crente, nunca tomou um gole de cerveja, nunca dormiu fora de casa, só foi cortar o cabelo. E sabe o que eu indaguei? Deus, por que o Senhor não me avisou isso? Por que as coisas em Deus, quando acontece, Deus não avisa? Com receio de você abortar. Então é melhor Deus não te avisar, mas segurar na tua mão e te sustentar. E eu estou pregando para algumas pessoas aqui que Deus está sustentando você com a mão. Por isso você não é um vencedor porque você ganhou alguma coisa. Você é um vencedor pelo tanto que você está suportando para continuar crente. Pelo tanto que você ouve, mas você não abandona a fé. Vencedor não é aquele que ergue o troféu, é aquele que não se perde. Ela é maia, rachou minha ravaz. Minha esposa estava lavando a roupa. Nós ouvimos os barulhos dos tiros de uma rajada de metralhadora. Ela
Ela perguntou para mim onde é que estava meu filho, e eu disse que tinha acabado de sair para poder cortar o cabelo. E quando ela, tá bom. Quando ela vai voltando para a lavanderia, a nossa vizinha grita dizendo que o Lucas tinha sido baleado. Do jeito que eu estava, eu corri. Quando eu cheguei lá, que foi uns 80 metros, 100 metros da minha casa, o policial me rendeu perguntando quem era eu. E a minha mente funcionando num ponto dizendo, meu filho deve estar baleado, devia ter trago o carro. Mas eu vou ver como é que ele está, eu venho o carro aqui, socorro ele, pensando que ele está lá ferido, sentado na calçada, mas não estava. Quando o policial me rendeu, ele falou que o meu filho tinha dado tiro na guarnição. Foi resposta à injusta agressão. Ele falou que o meu filho deu um tiro neles. Eu falei, como é que o meu filho te deu um tiro se ele é crente? E estava na minha casa, não tem 5 minutos. Fui ver como é que estava o Lucas, ele estava deitado de bruço. E eu me senti tão pequeno. Porque eu tinha acabado de vir do estado da Paraíba. Tinha pregado para um montão de jovens lá, um montão de gente aceitando Jesus. Eu estava num contraste da vida, ganhando o filho dos outros e perdendo o meu em casa. Meu filho estava sangrando, gente. 19 anos. O maior problema não foi esse. O testemunho das pessoas que falaram para mim depois. Quando o Lucas chegou no salão, os policiais estavam abrigados no anexo de uma igreja. Então eles tiraram a caixa do correio e um botou o fuzil para o lado de fora e deu uma rajada de metralhadora. Como só o Lucas estava em pé, um tiro pegou no braço, no antebraço dele, fratura exposta. Há um mês atrás eu estava pregando na igreja da pastora Helena e a minha esposa confidenciou na mesa dizendo que o Lucas, no laudo médico que eu nunca vi, não morreu dos tiros, morreu de hemorragia. Ele sangrou até morrer. Você é crente mesmo, irmão? Qualquer perseguição na igreja você quer desviar. Qualquer luta você quer abandonar tudo. Você vive de incentivo, de aplauso e não de confronto de fé. Onde é que estava Deus? No mesmo lugar. Que essas coisas de perda a gente só entende se apegando na soberania de Deus. De um Deus que não é só dos montes, mas é dos vales também. De um Deus que não é só da vitória, Ele é o Deus também do dia da tua derrota. Ele não é o Deus só da festa, Ele é o Deus do luto também. Maia, quero orar por você. Por isso, escute isso aqui. Tá ruim para mim hoje. Quando o policial saiu do abrigo, que deu o tiro que pegou no Lucas, ele foi render as pessoas que estavam lá, os dois. O Lucas, que tomou um tiro, ia voltar para casa, que ele não sabia de onde estava vindo. Estava dentro da favela. Só que ele desfaleceu, então uma vizinha foi, abrigou ele, pegou ele no braço e ia botar para dentro de casa para socorrer. O policial saiu do abrigo, rendeu a mulher e disse: larga, senão eu te dou outro tiro na cara. Eu te dou um tiro vou dar um tiro na tua cara se você não largar. Quando ela abriu os braços, ele efetuou outro golpe no fuzil 762 e deu na barriga do meu filho. Eu vi essa cena, gente. Como é que está a tua fé hoje? Sei que é adolescente, está cheio de porquê, dizendo: não sei nem o que eu estou fazendo aqui. As pessoas que são testemunhas disseram que o Lucas disse que era filho de pastor e era crente. Ele estava com uma camisa escrita: eu sou a Bíblia que o mundo lê. Meu filho era crente. Vai cantar, não entendo por quê. Vai ficar perguntando para Deus por quê? Ou vai aceitar? Aceitação não é ser covarde. Porque tem coisas que Deus tem poder de impedir, mas Ele não impede para te amadurecer. E eles entenderam que poderiam alcançar uma melhor ressurreição.
Encerra isso aqui. O problema não é o que a vida te fez, é o que você vai fazer com ela. Fui para o hospital, socorri o meu filho, 2h38 da tarde ele morreu. Fui para casa para dar a pior notícia para minha família. E a única coisa que eu falei é que Deus levou o nosso príncipe. Fui para a delegacia, boletim de ocorrência, batendo boca com o policial, batendo boca na delegacia. Voltei para casa, eram as 10 horas da noite. Lembra da música? É adorar quando Deus não responde. Pergunta o Anderson Rangel, para quem que ele fez essa música? Não falei com ninguém, entrei para dentro do meu quarto e é aí que eu decidi minha vida. Porque tem um lugar secreto que Deus escondeu só para se encontrar contigo. Fechei a porta do meu quarto, puxei a cadeira da escrivaninha, sentei na cabeceira da cama e pedi para Deus sentar lá. Eu não sei se ele sentou lá, mas eu ouvi ele falando comigo. Qual é o nome do teu filho? Perguntou o Senhor. Eu disse Lucas. Porque toda dor tem nome. Qual é o número da camisa que ele jogava? Nos times que ele jogava, sempre com a camisa do número 22. Qual a idade que ele tinha quando você me devolveu ele? 19. Quando eu lembrei da Bíblia, que eu abri a Bíblia, está lá escrito o texto da ceia. Tendo partido o pão, deu graças e disse: esse é meu corpo que é partido por vós, comei dele todos. Quando eu fechei a Bíblia, o Espírito Santo veio no meu coração e disse: você nunca vai saber o valor de uma alma se você não souber a dor que é perder uma. Porque a dor ensina. É adorar quando a dor te consome. Quando eu fechei a Bíblia, o Espírito Santo veio e falou comigo e disse: ou você sai por aquela porta para ser uma vítima, ou você decide sair daquela porta para ser uma referência. É adorar. Segure a mão de alguém e diga: Deus sabe de tudo o que a vida te fez. Ele quer saber o que você vai fazer a partir disso agora. Pega essa dor que você está sentindo. Não morre não. Não pede para morrer. Transforma em poder. Transforma a dor em força. Eu transformei isso, olha para mim. Quando lhe falta tudo. Fundei um projeto social chamado Lucas 22:19. Temos 160 crianças. As crianças que eram faveladas, que ficavam lá abrindo barricata e andando com traficante, agora estão crentes. As crianças se converteram, os pais iam para minha porta, bater na minha porta para saber o que eu estava fazendo com os filhos. E na maioria das vezes os pais pegavam os filhos orando por eles. Jesus salvou os pais. Nós somos uma igreja agora também. Que você não sabe aonde a tua fé pode te levar. Em vez de você ficar chorando pelos cantos, se fazendo de vítima, levanta essa cabeça e entenda que maior é o Espírito que está sobre você do que o que está no mundo. Eu quero orar por você. Continua. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar a Deus. Fica de pé. Quando lhe falta tudo. Segure a mão do teu irmão. Fecha esse corredor aqui. Eu vou orar por todo mundo agora. Segure a mão dele. Aperta a mão dele e diga assim: não sai de perto de mim agora. Pastor, o senhor vai orar para que Deus me dê fé? Não. Eu vou orar para Deus te ensinar a usar o que você tem. Baixinho, como assim, pastor? Olha para mim. A fé, ela se discerne em ideias. Não é todo dia que você vê um baixinho em cima de uma figueira esperando Jesus passar para receber milagre. Não é todo dia de alguém que rompe o telhado para colocar o paralítico perto de Jesus para ele receber a cura. Então você não precisa de dinheiro, você precisa de uma ideia. Porque tem muita gente que tem dinheiro e não tem ideia. E você precisa de uma ideia para que o dinheiro chegue. Era para dar um glória a Deus, mas está tudo bem. Feche os seus olhos, diga Espírito Santo. Fala Espírito Santo. Mais alto, diga Espírito Santo. Me dá uma ideia. Diga nessa noite. A primeira ideia
Eu quero ser cheio da tua presença. Diga, eu não vou subir aquelas escadas sem que a tua presença me toque nessa noite. Diga, Espírito Santo, diga mais alto, Espírito Santo, me enche da tua presença. Deixa eu orar por você, Senhor. Eu quero abençoar os seus filhos, ainda que o som não esteja alcançando os corações. Que a tua presença alcance cada um deles agora. E que no teu nome, os que precisam de renovo sejam renovados. Os que precisam de salvação sejam salvos. Os que precisam ser batizados, que sejam batizados nessa noite. Mas que nessa noite, que o Senhor não precisa provar nada para ninguém, mas que nessa noite coloque uma porção da tua essência dentro de nós, para que antecipadamente a gente dê glórias ao teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos. Levante a mão do teu irmão a meia altura, levante assim, levante. Segura aí agora, rapidinho, segura. Levante a mão dele. Olha para mim. Deus não precisa do homem para adorá-lo. Mas a adoração foi uma desculpa que Deus arranjou para ficar perto de quem adora Ele. Quando você diz glória a Deus, não é a pombagira e o Zé Pilintra que vem, é Deus que vem. Quando você diz aleluia, não é o tranca-rua que chega perto de você, é o Espírito Santo que te enche. Porque você tem uma chave na sua mão que joga fora ansiedade, depressão, estresse. A adoração vale mais para quem está adorando do que para Deus ser adorado. Você entendeu isso ou não? Quando você diz glória a Deus, você não precisa sentir para dar glória a Deus. Você vai dando glória a Deus na carne mesmo, que o Espírito Santo vai tomar conta de você. Eu vou falar novamente, que o Espírito Santo vai tomar conta de você. Eu vou contar até 3. Quando eu disser já, você vai dar o maior grito de glória a Deus de 2024. Você pode dar um maior do que esse, mas igual a esse você ainda não deu. Abre a válvula da tua alma, bota tudo para fora e deixa Deus te encher. É um Jesus. Enche teus filhos do Espírito Santo. É 2. Senhor, derruba esse demônio. 2,5. Renova as nossas forças. É 3. Dá um grito de glória. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus, aleluia, acima de tudo. É no tudo. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. Adorar a Deus. Só o retorno. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Tem pessoas aqui hoje que não queria ouvir o barulho do pregador, dos cantores, queria só um abraço. Tem gente que para se reanimar, eles precisam se conectar. Se eu fosse você, dava um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Homem com homem, mulher com mulher. Dizendo, ele não te esqueceu. Não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Chora com ele, faz alguma coisa, se quebranta. Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Não te esqueceu. Não te esqueceu. Não te eleva Zuricamava. Ele não te Revia Zuricamava. Não, ele não te esqueceu. Baixinho, olha pra mim. Olha pra mim. Vou te fazer uma pergunta. Você promete ser sincero pra mim? Você promete? Deus falou com você aí? Falou? Então seja sincero. Levante a mão, você que nessa noite está afastado. Levante a mão. Levante a mão, você que hoje está afastado. Alguém aqui? Quem não é crente que está aqui em nosso meio, levante a mão.
Esse moço está afastado? Tá? Com essa cara de presbítero? Tu tá ou tava? Você conhece a verdade, né? Tava. Vai voltar hoje? É adorar quando Deus não responde. Vem, meu filho. Vem pro altar, que o altar é o teu lugar. Te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar com amigos por perto. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar a Deus. Olha para mim. Vocês não sabem o quanto que a dor que eu sinto edifica outras pessoas. Deus não prova qualquer um. Deus não prova qualquer um. Porque todos quantos Deus prova é para que através do seu testemunho você edifique outras vidas que estão passando no mesmo processo que você. Não se esconde, não. Deus sabe que você está afastado. Provavelmente você está aí no meio dessa multidão dizendo: Deus não me viu aqui. Pior que Ele te viu. Mas por que Ele não mandou ninguém vir aqui me buscar? Porque é você que tem que decidir quem você ama. Estar com Jesus é muito mais do que estar numa religião. É amar acima de tudo. Se você quer voltar para Ele, Ele está disposto a te abraçar. Então sai do seu lugar e vem ter um encontro com Ele aqui nessa noite. Cadê a segunda pessoa que quer ter encontro com Ele? Alguém aqui desse lado? Alguém aqui desse lado? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Olha para mim, olha para mim. Eu sou meio insistente nisso. Você trouxe um convidado, sabe que ele não é crente? Às vezes ele está precisando só ser abraçado. Pergunta para ele, segurando a mão dele, dizendo: você quer que eu te leve lá na frente? Traz ele aqui. Aprende a ser uma igreja acolhedora. Que é muito do que esse visitante vai viver no final do culto depende de você, não só do pregador. Vem, pega na mão dele, traz ele aqui na frente. Cadê? Tem mais alguém? Tem mais alguém? A igreja estenda a sua mão para cá. O pastor Mel que vai fazer essa oração. Pastor, vem cá fazer assim. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. Adorar assim, amigo. No nome de Jesus. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar. Aleluia. Quando lhe falo, eu vivi dentro de um calabouço. A transformação virá. Aprisionado sem A poder decisão foi tomada. sair. E o Senhor recebe. Para mim Perdoa era o seus fim do pecados. mundo. Reacende o seu nome no livro da vida. Minha vontade era Ele volte a sair ser aquele dali. companheiro fiel. Nunca mais olhe para trás. Nunca mais. Nunca mais. Eu vou te dar um abraço porque o Senhor está te abraçando. Desapareceu o homem que excedeu as mãos para me ajudar. Ai, Jesus, o Nazareno foi o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro. E o primeiro e a vida me deu. Como todos nós fomos. Foi Jesus, Mas ele foi tocado de uma forma diferente. Nazareno. Porque sentiu o peso, a responsabilidade. E o Senhor falou com ele diretamente. Jesus, o Senhor, também nunca mais
olhe para trás. que amou primeiro e a vida Abraço, me Senhor. deu. Como o Senhor vai abraçar esse moço aqui? Um abraço bem Foi apertado. Nunca mais, Jesus. nunca mais, nunca mais. Nazareno, Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro E a vida me